Oi, pessoal, tudo bem? Muito bem, hoje eu vou apresentar aqui para vocês esse tema, né, das instituições políticas no Brasil. Bom, espero que todos estejam bem, né, se cuidando, afinal de contas ainda estamos aí em meio à pandemia, mas vamos em frente. Pessoal, quando a gente fala das instituições políticas, na verdade a gente está preocupado preocupado não, desculpa, nós estamos atentos a um conceito muito importante que já foi aí é, pensado, né, já foi preocupação, vamos dizer assim, de grandes pensadores, tá? Dentre os quais eu vou citar aqui dois clássicos, né, dois pensadores clássicos, que é o Adam Smith e o Karl Marx. Bom, esses dois pensadores que eu estou trazendo como exemplo, eles não foram os únicos, mas dos pensadores clássicos, talvez sejam aqueles que mais falaram sobre o assunto. Eles não se aprofundaram, né? Mas eles já destacavam nos trabalhos deles, nos escritos deles, a importância que as instituições têm para o desenvolvimento econômico. E, a, e as instituições, elas então são fundamentais para o entendimento da administração pública, porque são elas, as instituições, que vão depois estabelecer as formas como as pessoas interagem entre si. Né? Então, as instituições, a gente poderia dizer que são sistemas duradouros, então eles duram. Né? Por quanto tempo, professor? Bom, a ideia é que durem por muito tempo. Tá? Alguns, algumas dessas instituições elas vão transcender séculos. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra existe há quantos anos? Né? Então, a gente não fala mais de anos, a gente vai falar de séculos. Mesmo o Brasil, né, que é uma nação mais recente comparada às europeias, nós estamos já falando aí de pelo menos 5 séculos de existência, pouco mais de 5 séculos de existência. Então, a ideia é que as instituições elas sejam duradouras, para além, inclusive, de uma geração. Mas, óbvio que ao longo dessa existência, né, então se a gente pensar, por exemplo, na França, né, as instituições francesas, apesar da França enquanto Estado, né, enquanto nação, ela existir também há tantos anos, há tantos séculos, ao longo dessa existência ela sofreu uma série de mudanças. Então, essas instituições elas podem ter rupturas, né? Então, quando a gente olha para a Inglaterra, por exemplo, ela é uma monarquia, né, praticamente desde sempre, mas ela não é a mesma monarquia dos seus primórdios, né? Somente a partir do instante em que ela adota o parlamentarismo. Agora, a França não, a França já foi parlamentarista, ela já foi presidencialista, ela já foi monarquia, ela já foi império, então ela tem uma convulsão institucional, vamos dizer assim, né, ao longo da sua história, que assim, a gente consegue identificar a nação francesa, mas enquanto instituição ela passou por diversas modificações, algumas delas com fortes rupturas, tá? E é importante aqui, para o nosso entendimento, né, lembrar que então ela é duradoura, né, a intenção é que ela seja duradoura, mas essa duração ela vai variar, tá? E o que esses sistemas duradouros eles possuem? Né? Eles têm regras sociais que, além de estabelecidas, elas estão muito bem embutidas nas estruturas, né, das relações sociais. Então, são regras sociais estabelecidas e embutidas que estruturam relações sociais. Então, são elas que vão fazer com que o cidadão se relacione com a nação, que o cidadão se relacione com outro cidadão, que dentro dessa nação existam outros agentes, outros participantes, como as empresas, as organizações não governamentais, né, o famoso terceiro setor, e como é que essas relações elas se dão. E essas estruturas, elas não são apenas aquelas estabelecidas, por exemplo, por força de lei. Aqui vai entrar também as questões, vamos dizer assim, mais informais, né, como usos e costumes, tradições, é, crenças, né, principalmente crenças religiosas, e essas coisas sim fazem parte das instituições, tá bom? Bom, como estava já adiantando, né, as instituições elas vão ser moldadas então por um vasto conjunto de aspectos, né, econômicos, históricos, políticos, sociais, antropológicos, psicológicos, filosóficos, ideológicos, religiosos, culturais, e vão perpassar inclusive essas questões que a gente poderia dizer que é, parecem não ter importância, mas elas são importantes. Né? E aí eu vou dar um exemplo das tribos indígenas brasileiras. Não existe um Estado brasileiro, uma nação brasileira, quando os portugueses chegaram aqui. O que existiam diversas tribos espalhadas pelo território que hoje
representa o Brasil. E essas tribos, elas tinham a sua língua, elas tinham a sua cultura, elas tinham a sua forma de pensar, a sua forma de agir, tinham suas crenças, suas histórias, suas tradições. Elas não eram instituições. Muito provavelmente, elas não eram instituições avançadas como aquelas percebidas na mesma época na Europa, porque na Europa, além disso tudo, você já tinha regras estabelecidas, regras escritas, você já possuía leis, né? E, e isso tornava, do ponto de vista da evolução institucional, as nações europeias estavam a um passo à frente, porque elas formalizaram uma série de normas, uma série de regras, que passavam a valer para todas as pessoas que moravam naquela região, né? Enquanto os nossos índios aqui não tinham isso ainda escrito, né? Isso ainda era transmitido de forma oral. Mas eles não eram menos institucionalizados do que a Europa. Só não eram formalizados. Tá? É importante destacar isso. A evolução europeia era no sentido de que ela formalizou, mas certamente era um passo a ser seguido também pelos nossos indígenas, né? Pelos nativos, né? Pelos povos originários aqui no Brasil. Só não que não houve tempo, né? Porque aí a ocupação portuguesa e espanhola acabou destruindo boa parte dessas nações e muitas delas, inclusive, a gente tem noção de que existiram, mas sabemos bem pouco, né? Muitas histórias, muitas lendas, muitas tradições foram perdidas. Mas só para mostrar para vocês como isso moldava a forma como as pessoas se relacionavam, por exemplo, a nudez. Né? O que era um absurdo para a Europa, né? Era absurdo um cidadão europeu andar nu sem que ele fosse considerado um louco, um pervertido, enfim, tinha uma série de tratativas, né, direcionadas a esse tipo de postura. Aqui no Brasil, os indígenas andavam nus com muita naturalidade. Né, e não havia, por parte dos indígenas, uma percepção de que aquilo era uma afronta, que aquilo era uma ofensa, de que aquilo era motivo de vergonha. Né? E daí você vai falar assim, mas como é que eles viviam, né? Como, né? Falando aí da cultura do estupro, né? Que é um problema gravíssimo no Brasil, inclusive de, de exigir por parte do Estado brasileiro até políticas públicas, que nós vamos falar um pouco mais para frente, como não acontecia isso? Né? Por que não acontecia? Porque as regras, apesar de informais, elas existiam. E elas estabeleciam a forma como as pessoas se relacionavam, inclusive sob o ponto de vista de que eles se respeitavam. E de que eles sabiam que, por exemplo, né, o ato sexual acontecia, mas acontecia em circunstâncias muito bem definidas pela própria forma como aqueles indígenas interagiam entre si. Não era, então, povos primitivos no sentido de que eles tinham menos capacidade cognitiva ou menos intelectualidade. Né? Talvez eles soubessem menos coisas porque não desenvolveram ciências como já havia desenvolvimento na Europa. Mas talvez no entendimento até das suas relações humanas, eles estavam mais evoluídos que os europeus, porque para eles andar nu não representava uma afronta, uma ofensa ou uma oferta. Né? Não estava lá, as mulheres não estavam se oferecendo, nem os homens. Então veja que muitas vezes a gente impõe sobre determinadas análises esse conjunto, né, de regras sociais que foram estabelecidas e que elas estão embutidas. E muitas vezes a gente nem se dá o trabalho de refletir sobre elas. Elas estão tão embutidas, elas estão tão enraizadas, que simplesmente elas são aceitas como se elas sempre estivessem ali. Como se elas tivessem existido por toda a existência daquela nação, daquele povo. Como se não existisse a possibilidade de em algum outro lugar ou de em algum outro tempo ter sido diferente. Né? Então notem que nós temos que tomar muito cuidado e é por isso que é importante entender, né, a questão das instituições. Tá? Bom, qual é a instituição política mais importante de todas? Né? Vamos dizer assim, aquela que vai nortear, inclusive, aqui os estudos da administração pública. É o Estado. Né? O Estado, com certeza, é a instituição
mais relevante. E aí eu não estou falando só no Brasil, no mundo inteiro. Você tem a formação dos estados nacionais em várias partes do globo terrestre. E essa formação ela se deu de forma muito natural ao longo da evolução da sociedade. Então, conforme as relações sociais foram se tornando mais complexas, conforme as interações foram ficando mais complexas e mais numerosas, quer dizer, não só é, aumentou a complexidade, mas também aumentou a quantidade de interações. Isso foi fazendo com que as sociedades, e no mundo inteiro isso vai ser percebido, elas fossem constituindo, né, uma instituição que desse conta de resolver os conflitos, que desse conta de organizar, né, essas interações mais volumosas, né, do ponto de vista quantitativo, e mais complexas, do ponto de vista qualitativo. Né. Ah, mas isso não aconteceu aqui entre os indígenas brasileiros, mas aconteceu na América. Quando a gente estuda, né, é bem verdade que, por exemplo, a civilização maia, nós perdemos muita informação, mas aquilo que sobrou, aquilo que sobreviveu, né, a invasão violenta, inclusive, né, dos espanhóis, quando a gente observa a civilização maia, você já percebe que existia uma estrutura muito parecida com aquilo que nós classificamos como Estado Nacional. Quando você olha para os astecas, né, ali na região do México, né, os maias na região mexicana e também a América Central, aquilo que equivale hoje, né, ao México e à América Central, os astecas mais a região do México, e os incas aqui nos Andes, né, sul-americanos, países que hoje compõem aí boa parte da região andina, né, os países andinos, os incas, eles todos tinham uma estrutura bastante sofisticada, né, inclusive de Estado. Então eles tinham instituições, as instituições com essa natureza que hoje nós denominamos de Estado, elas foram evoluções muito comuns no planeta Terra, mesmo em se tratando de povos que não tinham contato no primeiro momento. Os astecas não conheciam os europeus, os maias não chegaram a conhecer muito bem os europeus, porque eles já estavam já em processo eh, de ruptura, né? A presença dos espanhóis só encerrou, né, algum resquício daquilo que ainda existia entre os maias. Os incas, né, a mesma coisa. Então, é, não que seja uma coisa da natureza, né, não que seja natural, né, sob aquela ótica mais da biologia, mas era uma tendência, né, das relações humanas que, conforme as interações fossem maiores, mais complexas, e isso levaria, né, induziria, né, aquelas sociedades a uma formação de uma instituição com essa característica que nós hoje classificamos como um Estado, tá bom? Mas ela não é a única, tá, gente? Existem outras instituições que vocês vão, ao longo aqui da explicação, vão perceber que existem, inclusive, aqui no Brasil. Que são aquelas organizadas pela sociedade civil. Então, a sociedade civil ela vai institucionalizando outras formas de agrupamento. O Estado é a mais relevante, mas ela não é a única, porque aí você vai ter uma série de agrupamentos menores, ou às vezes até maiores do que o Estado. Quando você pensa numa corporação global, quando você pensa, por exemplo, numa Amazon, quando você pensa numa IBM, que são corporações que têm presença em várias partes do globo terrestre, que têm atuação em várias partes do globo terrestre, então você até pode pensar em instituições que vão para além daquilo que seria o território de um Estado, né? E sim, elas são instituições, e elas têm importância, elas têm relevância, elas têm influência sobre as relações humanas. Então, a sociedade civil, ela se organizou de tal modo que outras instituições emergiram e se tornaram igualmente importantes, né? Talvez a mais comum, mais tradicional, que a gente vai perceber em quase todas as nações, é a igreja, né? A religião ela vai ter um papel muito importante no sentido de também se institucionalizar. E a institucionalização... Opa, desculpa. A institucionalização da religião ela vai se dar na forma de uma igreja, né? Pode ser uma igreja que vai ser de pouca expressão, mas que pode
para um determinado momento da história ter sido significativa para uma determinada nação, para um determinado povo. Outras vão ter presença muito forte, inclusive presença até às vezes confusa em relação ao Estado, né? Ao longo da história a gente vai percebendo isso também. Enfim, a igreja com certeza é um exemplo de instituição que você percebe que uma série de regras foram formalizadas, inclusive, né? E elas estabelecem as formas como as pessoas vão reagir, vão agir, vão interagir entre si. Então elas determinam essas regras sociais, né? Bom, e aí dependendo dos povos você vai ter outros exemplos, né? Por exemplo, no Brasil, uma instituição muito forte é a do futebol. E por que eu digo futebol? Bom, porque é, não existe na nação brasileira, no povo brasileiro, um outro esporte que tenha um impacto tão forte, tão grande, tão presente quanto o futebol. E eu digo mais, o futebol masculino, né? Porque quando a gente olha para o futebol feminino, ele não tem a mesma influência, ele não regra as relações humanas com o mesmo, é, com a mesma presença, o mesmo poder que o futebol masculino. Então você claramente vê, por exemplo, rivalidade entre torcedores de times diferentes, mas sempre do futebol masculino, né? Você não vê a mesma coisa no futebol feminino, você não vê a mesma coisa no basquete, no vôlei, né? Você vai ver em proporções muito pequenas. Aliás, você não vê mesmo no futebol, né, dentro da cidade. Ah, tem um time de um bairro que disputa, é rival do time do outro bairro, mas é uma disputa que fica tão localizada, tão muito bem localizada, em um território muito pequeno, muito bem circunscrito, muito bem definido, que ele não extrapola, né? E às vezes nem afeta ali o cotidiano das pessoas que moram naqueles bairros. Mas quando você fala de um grande clube, isso extrapola inclusive países, né? Tem clubes que têm presença, a sua torcida está presente no mundo inteiro, inclusive torcida organizada, né? Exemplo clássico do Corinthians. Tem a Gaviões da Fiel, tem uma filial no Japão, tem uma filial na África. E aí quando você olha isso, né, você percebe então que você institucionalizou. Existem regras, existem formas de se relacionar. E que é, permeiam uma quantidade muito grande de pessoas. Então veja que as instituições políticas elas existem. Mas futebol é. Quando a gente pensa, por exemplo, no Barcelona, né, por trás do Barcelona não tem só um time de futebol, tem uma vontade, né, de independência, de autonomia de uma região que não se sente espanhola, né, que tem língua e hino, inclusive, que é a Catalunha. Então, percebam que existe sim outras instituições que vão surgindo por conta justamente da organização que a sociedade civil vai criando, né? E que naturalmente vão rivalizar com o Estado, né? A disputa de recursos, a disputa do poder, né? E aqui eu estou usando as entidades de classe patronais porque a gente sabe que em boa parte dos países, né, os patrões, né, os capitalistas se organizaram em torno de entidades que vão ser entidades de classe. Aqui no Brasil, inclusive, são chamados até de sindicatos patronais, né? Sindicato que, em tese, o nome deveria se referenciar ao agrupamento de trabalhadores, né? Os empresários acabam também usando essa mesma expressão. E a gente sabe o quão as entidades de classes patronais são influentes, né? E na disputa, né, por recursos e até pelo poder, acabam tendo uma presença significativa, muito mais relevante, por exemplo, do que dos sindicatos trabalhistas. Quando você pensa, por exemplo, na FEBRABAN, na Federação Brasileira de Bancos, a importância que ela tem nas decisões, né, econômicas do país é muito maior do que as decisões que possam ser tomadas pela confederação de sindicatos, né, por uma CUT, uma CGT, um Conlutas, uma Intersindical, que apesar de reunir vários sindicatos trabalhistas, elas não têm a mesma, aliás, nem julgando essas confederações todas, elas têm a mesma força, o mesmo poder que a FEBRABAN na hora de ditar as políticas monetárias, por exemplo. Bom, apesar da existência, né, desses múltiplos agentes, e alguns muito influentes, muito fortes, ainda assim o Estado prevalece sobre todas elas.
né, deveria pelo menos prevalecer. A gente sabe que às vezes há momentos, né, que os ocupantes, os governantes, eles cedem muito mais para essas outras instituições, mas de um modo geral o Estado prevalece. E por que prevalece? Primeiro porque possuem informações privilegiadas, geralmente o Estado recebe informações que nenhuma outra instituição consegue receber na, na mesma quantidade, na mesma qualidade e no mesmo prazo, né? Então, por isso, o Estado acaba sendo privilegiado, porque recebe muito mais informações, informações melhores e muito mais rapidamente do que as outras instituições. Então, tendo mais informação, melhores informações e mais rapidamente essas informações, ele pode agir, pode tomar decisões e agir se antecipando, né, aos outros, às outras instituições. Além disso, no caso do Estado, existem os burocratas, né, os servidores de carreira, aqueles que não estão ali porque foram eleitos, mas porque passaram num processo seletivo bastante rigoroso, né, o concurso público, que vai ser tema de uma aula aí no futuro, e eles são os responsáveis por reforçar e garantir essa autoridade estatal, né? Por isso que, quando a gente ouve aquele discurso do Estado mínimo, quem geralmente defende esse Estado mínimo são justamente aquelas instituições que querem retirar o poder do Estado, diminuí-lo a ponto dele não poder rivalizar por recursos ou pelo poder com essas outras instituições. Por isso que é muito temerário a ideia do Estado mínimo. Nós precisamos de um Estado que tenha força para rivalizar, inclusive se impor, enquanto autoridade, sobre essas outras instituições que podem não ter as mesmas preocupações, né, que o Estado tem, que é de garantir a todos os cidadãos condições, né, de vida, condições, ou pelo menos, né, minimamente, oportunidades de sobrevivência. Bom, como eu já comentei, né, apesar de prevalecer, apesar de ter esse reforço da sua autoridade estatal, né, por conta dos seus servidores concursados, né, os servidores, os burocratas de carreira, que não é xingamento, tá? Burocrata de carreira é um elogio, tá bom? É, até porque você sabe que burocracia é muito bom, o que não é bom são as disfunções burocráticas, né? E carreira é fundamental, porque o carreirista, diferente do eleito, ele atende a interesses de Estado. O eleito atende a interesses de governo. Os interesses de governo são imediatistas, de curto prazo. Os interesses de Estado são de longo prazo. Então, o servidor de carreira ele tem uma preocupação em garantir a existência do Estado, servindo o povo por toda a existência daquele Estado, por toda a existência daquele povo. Já o eleito nem sempre tem essa mesma preocupação, né? Bom, é, mas outras instituições, muitas vezes, e principalmente aquelas que detêm poder econômico, elas se fazem muito presentes e influentes e rivalizam em algumas situações em condições de igualdade, né, ou até se sobrepondo aos interesses estatais. Bom, no Brasil, né, as instituições de um modo geral carecem de credibilidade. E por que isso? Porque nós ainda temos alguns problemas, né? Inclusive até essa falta de credibilidade das instituições brasileiras explica o nosso desenvolvimento econômico oscilante, que hora avança, hora regride, hora avança, hora regride. E quando você olha a história do Brasil, é uma sucessão de crises, né, em momentos de bonança, né? Então, tem crise, bonança, tem inflação, estabilidade, e tem, enfim. E essa oscilação toda é justamente porque as nossas instituições ainda carecem de credibilidade, tá? E veja que quando eu falo disso, eu não estou me referindo apenas aos aspectos formais, né? Porque nós temos problemas de segurança jurídica? Temos. Mas por quê? Bom, porque as leis acabam muitas vezes não sendo obedecidas ou de forma muito fácil até, algumas dessas leis são modificadas ao bel prazer dos interesses particulares de alguns grupos, né? E aí é óbvio, né? Essa oscilação ela faz com que, quando o Estado ele não garante que determinada lei ela seja respeitada, né? E ela não seja alterada ao bel prazer, né, você causa insegurança jurídica. Fora que não existe uma punição. Muitas vezes as pessoas
agem contra a lei e simplesmente ficam impunes. Então veja que há problemas no aspecto formal e também no informal. Né? Por exemplo, o brasileiro ele é reconhecidamente muito permissivo com o oportunismo, muito permissivo com a corrupção. Ele reclama da corrupção, mas quantas e quantas vezes ele pede para o parente para quebrar o galho dele e pede para o policial para não puni-lo com uma multa, mesmo estando ali muito evidente que ele cometeu uma infração no trânsito, né? E, enfim, essa permissividade ela está presente, é habitual, né? Você vê com muita frequência no meio do povo. E isso é um aspecto informal, isso não está escrito, não está formalizado, não existe uma lei que diz que o brasileiro é assim, ele é assim porque ele carrega esse hábito por muitas gerações, inclusive, e aí como é que você resolve, né, esse problema, porque isso é um problema, com muita dificuldade. E como não há uma ação efetiva para que se resolva isso de forma efetiva, então isso faz com que as nossas instituições elas careçam de credibilidade. E essa falta de credibilidade leva a essas oscilações no desenvolvimento econômico. Ah, não é só um problema econômico. Não. Nós temos um problema institucional. Pessoal, a principal referência para o tema dessa aula foi aí o livro Administração Pública, né, do José Martins Pereira, mais especificamente o capítulo 20. Eu não entrei, né, na teoria institucionalista, nem no neo-institucionalismo, que são conceitos bastante sofisticados, bastante complexos. Eu, eu dei a vocês uma ideia do que é isso, mas para aqueles que tiverem interesse, esse capítulo 20 pode ser o início. Né? Ah, professor, mas esse livro só tem na biblioteca. É, só tem na biblioteca. Né? Então, por um bom tempo ainda a gente não vai poder manuseá-lo. Mas, como eu falei para vocês, isso pode ficar para depois. Nossa, depois eu não quero saber de estudar. Não, você vai ter que estudar, você sabe disso. Apesar de ser o último semestre aí dos estudos de vocês, vocês sabem que mesmo diplomados, mesmo graduados, né, mesmo já na condição de bacharéis, vocês não vão poder parar por aqui. Né? Os estudos continuam. E aqueles que tiverem que se relacionar com as instituições públicas provavelmente vão precisar de aprofundar alguns estudos, e um deles pode ser esses conceitos, né, o institucionalismo e o neo-institucionalismo. Apesar que tem um aspecto que eu gosto de fazer em termos de correlação da administração pública com a administração não pública, vamos dizer assim, que eu gostaria de transmitir agora nesse finalzinho aqui, enquanto estou apresentando as referências. Pessoal, o bom administrador é aquele que consegue institucionalizar as boas práticas. Né? Então ele consegue institucionalizar regras que vão fazer com que a organização ela continue agindo daquela forma, mesmo que ele não exista mais. As empresas, né, muitas vezes, elas sofrem quando um determinado líder, quando um determinado dirigente, ele não pertence mais à organização. Então ele se aposenta, ele falece, ou ele troca, né? Ele cansou daquela empresa, vai para uma outra empresa. E aí quando ele sai, né, seja porque ele foi para outro emprego, ou porque ele se aposentou, ou porque ele morreu, a organização que ele deixa, ela simplesmente se desfaz. E aquelas boas práticas da época que ele era dirigente, elas simplesmente somem. Essas empresas não foram bem administradas. E essa pessoa, apesar de ser reconhecidamente uma liderança, porque se ela conseguiu liderar as pessoas até aquele momento com algum êxito, então ela é um líder, mas ela não é uma administradora. E esse muitas vezes é a grande questão. Você ser um administrador líder, você conseguir fazer com que os processos funcionem independente da sua existência. Mas para que isso aconteça, você tenha sido uma liderança, né, que conseguiu convencer as pessoas de institucionalizar as boas práticas, essa junção é muito difícil. Agora, se você tiver que escolher uma delas, se a sua intenção é que a organização que você administrou ela continue existindo, independentemente da sua existência,
independentemente de você continuar sendo o administrador daquela organização, seja porque você foi aproveitar uma outra oportunidade em um outro negócio, seja porque você se aposentou, seja porque simplesmente você envelheceu e cansou ou faleceu, prefira ser administrador e busque institucionalizar as boas práticas. Busque desenvolver regras sociais que vão ser absorvidas pelas pessoas que participam daquela organização, que vão ser incorporadas pela cultura organizacional, que vão ficar embutidas na forma de pensar e de agir daqueles que compõem aquela organização. E mesmo quando você deixar de ser o gerente, deixar de ser o diretor, deixar de ser o presidente, aquelas regras continuam sendo executadas e, consequentemente, os processos continuam sendo eficientes e eficazes e aquela organização continua existindo mesmo que você não esteja mais lá. Essa prática, né, de gestão, de institucionalização de regras, né, que permite que os processos continuem sendo muito bem realizados, mesmo que você não esteja lá, pode dar um ar de impessoalidade, mas veja, tem que ser impessoal, porque se não for impessoal, vai depender da pessoa, né? Vai ter uma natureza muito é, forte de um indivíduo, vai ser muito pessoal, vai ter um caráter muito de pessoalidade. Ou seja, então quando aquela pessoa deixar de existir, seja lá por qual motivo, as coisas vão deixar de funcionar, as coisas vão voltar a ser como eram antes, ou vão ser de uma forma muito diferente, mas pior para a organização. Então, um bom administrador é aquele que consegue institucionalizar. Essa institucionalização exige uma certa liderança. Mas nem sempre todo mundo é líder, mas é possível fazer institucionalização por outras formas. Que outras formas? Se valendo principalmente dos aspectos formais. O regramento, o estabelecimento de normas, né, o estabelecimento de procedimentos e a procura da mudança cultural por meio do envolvimento e da participação das pessoas, né, mesmo que você não seja uma grande liderança, um líder, né, você pode, sendo um excelente dirigente, você pode institucionalizar boas práticas, boas regras, e isso continuar existindo naquela organização mesmo quando você deixá-la. E sei lá, de repente você se aposentou e dali 10 anos você volta para sabe, fazer uma visitinha e ver como que as coisas andam. E você percebe que mesmo depois de 10 anos afastado, mesmo depois de 10 anos você distante, mesmo depois de 10 anos você, algumas pessoas nem sabendo quem é você, porque de repente você não era uma pessoa assim de se expor, não era uma pessoa, né, de elevada popularidade, né? Mas quando você volta dali 10 anos e você observa que as pessoas continuam fazendo bem feito, como faziam na época que você era o principal dirigente, aí sim você pode se dizer um excelente administrador. Porque você conseguiu conduzir a organização, mesmo você conseguiu dirigir a organização, né, lá do pode ser, planejar, organizar, dirigir e controlar, você continuou dirigindo a organização mesmo não estando mais lá. Por quê? Porque você institucionalizou regras que determinaram a forma como as pessoas planejam os trabalhos, a forma como as pessoas organizam o trabalho, a forma como as pessoas dirigem o trabalho, a forma como as pessoas controlam o trabalho. Lembre-se disso. Então, esse tema do institucionalismo e do neo-institucionalismo, apesar de ser um tema muito ligado, muito mais associado às questões da administração pública, tem uma parte, veja, uma parte pequena, não é o todo, tá? Tem uma parte dela que a gente poderia se apropriar aqui na administração e ela poderia ser melhor trabalhada para que nas organizações privadas, nas organizações do terceiro setor, ela também se valesse disso, para que o funcionamento das organizações passasse a ser mais impessoal, mas funcional, além de impessoal, funcional, tá bom? Pessoal, o nosso próximo tema aí, o processo administrativo da administração pública, é um tema bastante tranquilo, acho que todo mundo vai tirar de letra, vai ter avaliação para esse tema, processo administrativo, tá bom? Então estejam atentos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum de dúvidas. E, como eu falei, esteja atento aí às atividades propostas. A nossa próxima aula terá atividade de avaliação, terá avaliação continuada, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Continue se cuidando, tá bom? E até a próxima.